vai acordar nosso povo, animar nosso povo pra nossa missão. Vai, missionário, vai acordar nosso povo, animar nosso povo pra nossa missão. Agora então dá para aguentar um pouquinho, né? Também não é muito tempo assim, né? E saindo daqui eu ainda vou passar no médico, almoçar na casa da sogra e depois viajar para Juazeiro da Bahia. Hoje à tarde trabalhar com o pessoal do MAP, Movimento da Justiça por Barragem. E eles ficam bem, a Juazeiro da Bahia é às margens do Rio São Francisco. Lembram de Dom Luiz Capo? Tá? Então toda a luta, né, contra a transposição e tudo mais, é a foto dele aqui, né? Ali, ó. Tá ali. E também as famílias, né, que são atingidas, né, por essa transposição. Então o movimento MAB tem uma organização nessa região, desde a época da greve de fome de Dom Luiz, né, eles começaram a se organizar lá. E vai ser um encontro então com militantes, né, do movimento da região, uma parte da região do Nordeste, né, que pega então a Bahia, Ceará, Paraíba, né, e são jovens, é uma escola para formar jovens militantes. Né. Então é a juventude, cerca de, a maioria, de 17, 18, 20 anos. Sabe? E aí eu vou para lá. Você não vai começar dali, você vai sair dali, Isso. A partir dali e vai até, né, o Oceano Atlântico lá em cima, né, entre Pernambuco e o Grande Norte, Paraíba, né? Ó, bem acostumado a pegar a guerra não. Bem, então deixa eu pegar minha colinha. Apesar de que nós somos, né, nós temos três assuntos aqui para falar, e esses três assuntos bem diretos, né? Não precisa enrolar muito não. Primeiro, são os temas, né, nossos, só que eu inverti a ordem. O tema qual que é mesmo? Vocês sabem? Não? Não? Surpresa. Então vamos deixar a surpresa tão guardada é tão grande quando no final da Assembleia ninguém ainda descobriu qual que é o tema. Aí é um perigo. Bom, a história: profetismo, discipulado e missão. Tá? Profetismo, discipulado e missão. Como eu sou neto de japoneses, então eu vou fazer a conversa de trás para frente. Ainda bem, né? Aqui está me apoiando. Bem, por quê? Olha, entre profetismo, discipulado e missão, tá? O que vem primeiro? Primeiro vem o profeta? Primeiro vem o discípulo ou primeiro vem a missão? A missão. Tá? O profeta quem que é? Profetismo o que é? O que é profeta? Ou profetizar? Profetismo. O que é? Anunciar, com sabedoria ou denunciar? Ao mesmo tempo que anuncia com sabedoria, bom, toda a palavra de profeta é aquilo que na Bíblia sempre fala. A Bíblia também, né? A Bíblia é uma espada, a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, né? Gume é a parte que corta da espada, da faca, né? Espada de dois gumes significa que a palavra de Deus é afiada tanto para um lado como para o outro. Um lado é o lado afiado, que traz uma boa notícia, ao mesmo tempo a mesma palavra é afiada do outro lado, que traz uma má notícia. Tá? Porque é boa notícia para uns e má notícia para outros. Para quem que a palavra de Deus vai ser boa notícia? Para os pobres. Para quem mais? Mais do que para os pobres, porque justamente
justamente por isso que é para os pobres. Para quem que é a boa notícia da palavra de Deus? Para os justos, não é isso? Para os justos. Tá? E quem é justo na Bíblia? Quando a gente pensa justiça, o que é? Justiça para nós, o que seria? Um defensor do necessitado. Defensor do necessitado. Isso é justiça na Bíblia. Tá? O símbolo da justiça, não só no nosso país, mas no mundo inteiro, qual que é? A balança. Quem é que segura a balança? Como é que está? A pessoa que nós treinámos, não é isso? E segurando a balança. Essa é a ideia de justiça para o mundo. Tá? Quer dizer, a justiça é o equilíbrio, tá? Sem olhar para quem? Todo mundo equilibrado, não é isso? Só que, olha só a diferença entre olhar para a realidade e olhar para o reflexo. A nossa realidade é um equilíbrio que a gente pode querer a balança igual para todo mundo sem olhar para cada realidade? Ou na hora que a gente enxerga a realidade, a gente vê que para uns tem de mais, para outros tem de menos, e que a gente não pode ser cego para a realidade, justamente o contrário. Para aqueles que têm menos, nós temos que fazer mais. Por isso que justiça para nós e para a Bíblia é aquela ajuda a quem necessita. Tá? Justiça na Bíblia é viver o projeto, a proposta, a aliança de Deus. A aliança de Javé. E Javé quem é mesmo? Qual é o significado da palavra Javé? Aquele que é Deus conosco, é a mesma coisa. Né? Traduzindo, quando diz Javé, para o português seria eu sou aquele que sou, ou então eu sou. Isso já basta, já é Javé. Ou então eu estou com aquele com quem estou. Ou então, numa linguagem mais conhecida, tô que tô contigo. Isso é Javé. Tá? Então quer dizer, Javé é aquele Deus que está do nosso lado. E por que ele está do nosso lado? Não precisa explicar. Porque eu sou. Eu sou significa o quê? Ele é que decide, Ele é que sabe, Ele é que faz, Ele é que está. Tá? Eu sou. É tudo. Tá? Então, na Bíblia, justiça é estar em aliança com Javé. Praticar aquilo que Javé quer ver realizado. Tá? Isso é justiça. Então, o profeta é aquele que anuncia a justiça de Javé, não a justiça da humanidade, dos homens, das mulheres, que é aquela justiça que não enxerga para a realidade das pessoas e quer colocar tudo na mesma balança. E a vida não é assim. Tá? Uma família que tem um filho com deficiência e um filho sem essa deficiência, ou sem algum tipo de deficiência marcante, a atenção dos pais vai ser igual para os dois? Ou tem que ser maior para aquele que tem um tipo de deficiência marcante? Porque se for igual para os dois, os pais vão estar sendo justos? Não. Então a justiça, ela não deve ser cega. A justiça não deve ser uma balança, mas ela tem que pesar mais para aquele que necessita mais. Por isso que um profeta, quem faz profecia, sempre vai estar mais do lado de um do que do outro. Claro? Então, profecia é aquele que, quando anuncia, é boa notícia para um, mas vai ser má notícia para o outro. Tá? Agora, o que ele vai anunciar e que vai causar isso, tem alguma coisa antes. Por isso que não começamos com o profeta, para falar. Tá? Tem que começar com a missão. Tá? O profeta está a serviço de uma missão. Os discípulos estão a serviço de uma missão. Tá? E não é o contrário, porque eu vou cumprir uma missão porque eu sou discípulo. Tá?
missão. Por isso eu tenho que ser discípulo. Tá? Vamos lá. Então, começando. Qual que é a nossa missão? Ver a realidade. Agora, ver para quê? Por quê? Tem um porquê aí. Esse que é o motivo, essa que é a nossa missão. Qual é a nossa missão? Por que temos que transformar a realidade? Porque não é de acordo com a vontade de Javé. Então significa que, olha, a missão nossa é fazer o mundo de acordo com a vontade de Javé. Javé, que então, lá na Bíblia, lá no livro do Êxodo, depois vem Juízes, sabe? No final dos Juízes, quando começa lá a história de Samuel, lembra? Samuel foi o último dos juízes, porque na época até Samuel, o povo não tinha rei. Porque quem que era o rei do povo? Javé. Tá vendo? Por isso que a gente diz, quando a gente fala do reino de Deus, a gente está dizendo o quê? Que a gente viva como o povo da Bíblia vivia antes de existirem os reis. Porque para eles, rei era Javé, Deus. Então, se Deus é o nosso rei, nós temos que viver como o seu povo. Quando apareceram os reis, começaram a criar os palácios. Para o rei poder construir o palácio, ele tirava o dinheiro da onde? Ele trabalhava e com o suor dele construiu o palácio? Do povo. Começou a cobrar impostos do povo. Antes dos reis não havia impostos. Os juízes eram mantidos por quem? Pelo próprio trabalho deles. Os juízes eram pessoas igual ao povo, igual a todo mundo. Nas épocas de algum problema, algum conflito, aí o povo via naquela pessoa uma grande liderança, um grande governador, e iam pedir para ele os conselhos. E ele então era o símbolo que reunia toda a comunidade nas horas do perigo. Isso era o juiz. Quando surgiu o rei, aí as coisas começaram a desandar. Porque aí começou a cobrar impostos para quê? Para poder construir os palácios. Construindo o palácio, o rei ia cuidar, limpar, lavar, manter o palácio? Ia ter o quê? Os empregados para poder cuidar do palácio. Agora, quanto maior o palácio do rei, mais móveis ele tinha que ter. E os móveis de dentro da casa dele, era tudo móvel assim, feito de material reciclável? Não, era tudo de primeira, Agora, esses materiais todos eram ganhos da onde? Do imposto do povo, olha aí, Agora, quanto mais materiais ricos ele tinha no palácio, mais atraía a atenção dos outros, e principalmente dos outros reis, que iam querer o quê? Invadir o palácio dele. Então ele tinha que ter o quê? Seguranças. E quem que era o exército do rei? O povo. Por causa de quando surgiu o rei, o povo tinha que oferecer a mão de obra, oferecer a riqueza, e oferecer a segurança, e oferecer, então, olha, os rapazes, os filhos dos camponeses iam para o palácio trabalhar como seguranças, como exército do rei, e as filhas dos camponeses iam trabalhar como escravas, empregadas, cortesãs dos reis. Por isso que Salomão, em toda a sua glória, tinha 700 esposas e 300 concubinas. Para dizer a quantia de riqueza que